Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de comunicação empresarial. Se você perdeu algum conteúdo meu de comunicação empresarial, essa é a terceira aula. Vou deixar aqui no card aqui o link da última aula, certo? E sem mais delongas, vamos para o conteúdo dessa aula aqui, que está bem interessante. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vou pedir também se você possa se inscrever no meu canal, me ajudar a crescer por aqui pela internet também. Te peço que você deixe seu like no vídeo, curta aí o vídeo se tem tido valor para você, se você tem aprendido com essas aulas. Tenho me dedicado ao máximo para fazer um conteúdo de qualidade para vocês. Também peço que você deixe um comentário também no próprio vídeo se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, elogio, não importa. A sua participação, seu feedback é muito importante, gente. Então, vamos lá falar sobre classificação da comunicação na negociação empresarial. Então, numa comunicação empresarial, é muito importante que saibamos definir as direções que essa comunicação ela possa fluir, ok? Então, em relação à comunicação organizacional, dizemos que ela flui em três direções. Ela flui na direção ascendente, ou seja, o que é uma ascendente? De baixo para cima. Então, ou seja, eu estou ascendendo, estou subindo. Então, uma informação que vem de baixo para cima. Temos também a informação descendente, ou seja, a informação que vem de cima para baixo. E temos também a comunicação horizontal, horizontalmente. Mas, Fábio, o que quer dizer essa questão de direção da comunicação? Ascendente, descendente ou horizontal? Pensa na empresa como uma hierarquia. Então, a gente tem lá um organograma. Eu vou pegar uma caneta aqui para a gente exemplificar isso, tá? Então, só um minuto. Vou pegar aqui a caneta. Ó. Imagina aqui ó, o organograma da empresa. Aqui é o posto do gerente. Aí, por exemplo, aqui tem um supervisor. Tá? Vou botar aqui um G de gerente. Um S de supervisor. E aí, nesse organograma, tá? Imagina que aqui tem um outro organograma. Vou botar aqui, ó, supervisor de logística, supervisor administrativo. E digamos que aqui nesse organograma, o supervisor logístico, ele é responsável por três outros cargos. Tá? Eu tenho um operador logístico, eu tenho o estoquista, eu tenho o operador de empilhadeira. Vamos supor que eu tenho esses três cargos aqui na logística lá da empresa. Ok? Então, uma comunicação ascendente seria o quê? Por exemplo, o meu operador logístico, ele manda um e-mail para o supervisor logístico. Eu fiz uma comunicação ascendente. Ela partiu de baixo para cima. Quando o supervisor logístico ele manda um e-mail, por exemplo, para o estoquista, eu estou fazendo uma comunicação descendente. É uma ordem que parte de cima para baixo, uma comunicação, uma mensagem que parte de cima para baixo. Por exemplo, do gestor, do gerente para o supervisor, do gerente para o supervisor administrativo. Ok? E que seria uma comunicação horizontal? Por exemplo, um e-mail do operador logístico para o estoquista e vice-versa. Eles estão no mesmo nível hierárquico. Então, a comunicação entre eles ela é horizontal. Assim como, por exemplo, se o supervisor logístico ele precisar mandar algum e-mail para o supervisor administrativo, ou vice-versa. Seria uma comunicação horizontal. Então, dentro da empresa, ela tem três direções. Ela sempre vai ter
a comunicação interna, que vai ser ascendente, de baixo para cima, descendente, de cima para baixo, e horizontal, no mesmo nível hierárquico, um para o outro. Ok? Então, essa é a classificação da comunicação na negociação empresarial em termos da direção. Ok? Então, vou apagar aqui tudo que eu desenhei aqui, voltar o meu laser aqui. Ok? E seguindo. Então, aqui é a explicação que eu já dei. A comunicação organizacional ascendente ocorre quando as mensagens são transmitidas do nível mais baixo para o nível mais alto hierárquico da organização. Que tipo de comunicação geralmente vem de baixo para cima? Exemplo, problemas, sugestões de aperfeiçoamento, relatório de desempenho, queixas e disputas ou reclamações, informações financeiras e contábeis. Geralmente ela vem do operacional para o tático ou estratégico. Já na ascendente, ou seja, não, ainda sobre a ascendente, perdão. Para facilitar a comunicação organizacional ascendente, as organizações vão utilizar quais mecanismos, principalmente para poder controlar esse fluxo de informações? Sistemas de informações gerenciais, o famoso sistema da empresa, para que o operador ele vá lá e faça, por exemplo, o estoquista vai e abre uma ordem de compra para que o gerente aprove. Então, isso é uma comunicação ascendente, partiu de baixo para cima. Conversa entre executivo e trabalhador, caixa de sugestões. Então, toda empresa tem essa caixinha de sugestão para que, por exemplo, o colaborador vá lá e dê uma sugestão, uma crítica, um elogio, né? Para que a pessoal da gerência tenha ciência da opinião das pessoas, certo? Já na descendente, apesar desses esforços, existem muitas barreiras no desenvolvimento da comunicação ascendente. E é verdade, porque muitas vezes o colaborador ele tem medo de falar o que ele pensa, o que ele quer realmente dizer para a pessoa que está no nível acima dele. Medo de falar. Então, isso acontece, é cultural em muitas empresas. E existem barreiras. Por sua vez, a comunicação organizacional descendente constitui-se basicamente de mensagens enviadas de superiores aos subordinados, abrangendo tópicos como a implementação de metas, é um dos tipos de comunicação descendente. Geralmente é o chefe que passa as metas para os colaboradores. Estratégias, instruções de trabalho, procedimentos, feedback sobre o desempenho, transmissão de missão e valores culturais da empresa, dentre outros. Então, isso sempre parte de cima para baixo, para os colaboradores. Então, geralmente, o chefe ele vai transmitir esses tipos de mensagens para os colaboradores. E a comunicação horizontal, ela geralmente é uma mensagem lateral ou diagonal entre pares, cujo propósito, além de informações, é solicitar apoio e coordenar atividades. Então, há ainda. Então, ou seja, se alguém do mesmo setor de trabalho ou mesmo nível hierárquico se comunica um com o outro, isso é uma comunicação horizontal. É a que mais acontece no dia a dia dos operários e dos colaboradores. Ok? Há ainda a comunicação formal e a informal. Então, algo muito importante também da aula de hoje é sobre a questão da comunicação formal e a comunicação informal. Na comunicação formal, se utiliza sempre o quê? Um canal, que é exercido com a responsabilidade de comando normalmente definida pela organização. Então, o que é um meio formal de comunicação? Por exemplo, o e-mail. Muitas vezes o teu chefe vai falar assim, de boca não, me manda um e-mail. Formaliza isso, documenta isso, registra isso. Então, o simples fato de você passar uma mensagem escrita ali por e-mail, você está formalizando essa comunicação. Então, assim, temos que os gestores são responsáveis por criar e manter os canais formais de comunicação. Então, por exemplo, o sistema de informação ele é um canal formal de comunicação. Desde o momento que eu abro uma informação lá, de, por exemplo, um pedido, uma ordem no sistema, eu estou gerando uma comunicação formal. Assim como um e-mail. Assim como, por exemplo, um portal de informações, ele é formal. Já a informal é aquela que a gente fala no cotidiano entre a gente, colaborador. É aquela conversa informal
do dia a dia de um colaborador junto com o outro. A comunicação informal, na maioria das vezes, ela aparece mais de forma lateral, horizontal, mas também acontece de forma ascendente e também descendente, quando apenas de forma oral. Então, essa comunicação informal, ela existe além daqueles canais formalmente autorizados, sem considerar a hierarquia da organização, coexistindo com a comunicação formal, passando através dos canais de comando, podendo atingir, inclusive, a todos na organização. Então, por exemplo, uma secretária que chega para o chefe e fala: chefe, hoje tem reunião, hein? Isso é uma comunicação informal, ok? E é ascendente, por quê? Porque a secretária falou para o chefe de maneira informal, só que essa informação veio de baixo para cima. Assim como poderia ser formal se ela pegasse e mandasse por e-mail essa informação da reunião. Então, seria uma comunicação formal e ascendente. Assim como poderia ser descendente, de cima para baixo, e formal, se o chefe manda, ao contrário, para a secretária: por favor, marque uma reunião para a semana que vem. Isso por e-mail. Isso seria uma comunicação formal e descendente. Ou se ele simplesmente passa na mesa da secretária e fala: olha, você poderia agendar uma reunião para a semana que vem, no dia que for melhor disponível aí na agenda? Então, ou seja, informalmente, de boca, ele pede para essa colaboradora tomar essa ação. Então, foi uma comunicação informal por parte do gerente e descendente, porque veio de cima para baixo. E aí, se essa secretária ela fala, por exemplo, com um auxiliar desse mesmo setor sobre essa reunião, somente falando, informal, horizontal. Mas se ela manda um e-mail também para esse colaborador, formal, horizontal. Então, vocês vejam que ela tem 3 caminhos dentro de uma formalidade ou informalidade. Perfeito? Então, assim como vimos na aula anterior, sobre a importância da boa comunicação na negociação, o gestor ele deve ter também uma boa habilidade na sua escrita. Então, é imprescindível que você escreva bem. Caramba, toquei num ponto pesado, né? Mas você precisa adquirir essa habilidade. Por exemplo, melhorando hábitos de leitura, aprendendo mais sobre informática, porque os próprios editores, eles têm corretores ortográficos que você vai corrigir aquilo que você escreve. É importante mandar um e-mail bem escrito, redigir um relatório ou um documento formal da empresa bem escrito, porque devido à comunicação formal estar presente na empresa, eu preciso fazer uma mensagem clara de forma escrita. Então, melhorar a escrita é fundamental. Assinatura de relatórios, parecer de auditorias, entre outras importantes formas de comunicação que precisam ser registradas no âmbito profissional das organizações de forma formal. Para isso, a prática de elaboração de textos também deve ser hábil, desenvolta, para que a comunicação tenha boa fluência, e nessa aula iremos abordar algumas técnicas. Então, quais as técnicas que nós devemos ter para poder escrever melhor, corretamente? Então, uma coisa que a gente tem que saber: todo texto ele precisa estar fundamentado dentro de uma clareza e de uma coerência. Então, uma mensagem ela precisa ser, ao mesmo tempo, clara e também coerente. Mas o que seria clareza e coerência na comunicação? Então, mais um ponto importante da nossa aula: a diferença entre clareza e coerência na comunicação. Porque eu preciso que a mensagem seja clara e coerente para evitar que haja ruídos de comunicação, distorções não planejadas na comunicação, como já vimos. Então, consiste na expressão exata de um pensamento. Então, a clareza é você expor algo que você está pensando e a pessoa entender exatamente da forma como você está pensando. Isso é ser claro. Então, consiste na expressão exata de um pensamento. Um estilo é claro quando apresenta coerência e evidência, tal que não é possível deixar de entender o texto. Um redator caprichoso, ele relê o texto várias vezes e corrige-o para que sua mensagem se torne eficaz. Ou seja, a pessoa que lê aquilo, ela vai entender exatamente aquilo com que eu
gostaria de estar passando com a minha mensagem, que ela não seja interpretada de uma forma incorreta. Não basta ser compreensível, é necessário ser evidente. Então, ser evidente naquilo que você quer dizer, se mostrar claro, é importante. A clareza é essencial para o escritor, facilita a percepção rápida das ideias expostas no texto. A sua importância vem da finalidade de linguagem, propiciar ao homem a comunicação de seus pensamentos. Então, se eu consigo traduzir o meu pensamento na compreensão de quem me ouve, de quem me lê, isso faz com que a minha mensagem seja clara. A minha mensagem ela precisa ter clareza na comunicação. Perfeito? Então, alguns exemplos de falta de clareza. Então, a nossa língua ela é uma língua muito complicada. O português ele é complicado. Até para mim, que sou professor, que estou sempre lendo bastante, sempre tendo que redigir textos, tem hora que dá nó, é complicado realmente. Então, a gente só com o hábito diário, um hábito com o tempo de aperfeiçoar, que a gente vai tendo uma melhor forma de se expressar na escrita. Então, olha essa frase aqui, ó. Tão logo se encontrou com Marcela, vírgula, Paulo fez comentários acerca de seus excelentes resultados nas provas finais. E aí, olha, eu sublinhei a palavra seus. E aí eu te pergunto, os resultados são de quem? Do Paulo ou da Marcela? Porque se você for ler, preste atenção, tem um duplo sentido aqui. Não dá para saber se o resultado é da Marcela ou é do Paulo. Então, logo eu me encontrei com a Marcela. Então, imagina que eu sou o Paulo. Então, logo me encontrei com a Marcela, fiz comentário acerca de seus excelentes resultados. Como aqui alguém está falando do Paulo, certo? Então, você não sabe se ele está falando dos resultados do Paulo ou dos resultados da Marcela. Porque, por exemplo, o Paulo poderia encontrar com a Marcela e falar sobre os resultados da Marcela. Assim como o Paulo poderia encontrar com a Marcela e falar dos resultados dele com a Marcela. Então, não saiu confuso? Então, ó, a falta de clareza na mensagem tem origem no uso do pronome possessivo seus. Haja visto que os comentários feitos por Paulo podem estar se referindo aos resultados da Marcela, ao resultado dele, ou até mesmo, olha, triplo sentido, o resultado de ambos. Eles poderiam falar dos resultados dos dois ao mesmo tempo, porque o pronome seus ele dá essa ideia, que poderia ser tanto da Marcela, tanto do Paulo, como dos dois. Entende? Então, ou seja, cadê a clareza nisso? Eu estou falando de quê, afinal? Então, muitas vezes, no ato da gente escrever, a gente pode estar, por causa de uma palavra, comprometendo o sentido da mensagem que você gostaria de passar. Então, ó, como então decifrar do que se trata? Parece um pouco confuso, não? Nesse sentido, para evitar manifestações como essa, a língua portuguesa nos oferece vários recursos para que possamos construir nosso discurso com eficácia e precisão, permitindo assim que a interlocução seja materializada de forma plausível. Para tanto, em vez de empregarmos o referido pronome, podemos utilizar outros que também são possessivos, representados, por exemplo, por dele, deles ou delas. Então, olha aí, ó. Substituindo, se eu quisesse fazer com que a pessoa que lesse entendesse que o resultado é de Paulo, então, olha só. Então, logo se encontrou com Marcela, Paulo fez comentários acerca dos excelentes resultados dele nas provas finais. Agora ficou claro que os resultados são de Paulo. Concorda? E se eu fosse falar da Marcela? Então, logo se encontrou com Marcela, Paulo fez comentários acerca dos excelentes resultados dela nas provas finais. Eu sei que eu estou falando dos resultados da Marcela. E se fosse de ambos, Paulo fez comentários acerca dos resultados deles nas provas finais, ou seja, os resultados dos dois. Aí eu tenho a exata clareza do que se trata por causa de uma palavra, ok? Então isso é a clareza. Então muitas vezes
você vai usar palavras que podem dar duplo ou triplo sentido a algo e você não se fazer claro de acordo com a mensagem que você queria passar. Ok? Então, a clareza, se não fica claro para outra pessoa não vai entender da maneira que você gostaria que ela entendesse. Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sou um homem casado, ok? E digamos que eu trabalho numa empresa onde chegou o fim do expediente e tem duas mulheres que trabalham comigo. Trabalha comigo a Márcia e trabalha comigo a Michele, tá? Márcia e Michele, duas mulheres. E aí, num dia, eu vi a Márcia saindo do portão e aí eu pego e falo: "Oi, Márcia, você vai para onde? Você quer uma carona?" E aí a Márcia, tipo, vamos supor que na minha cabeça, a minha intenção é a melhor possível, é apenas dar uma carona, não deixar que ela vá a pé, por exemplo, até o ponto, ou, enfim, dar uma carona. E a Márcia entende que eu também só estou fazendo uma gentileza. Ah, quero sim, obrigado pela carona. Tá? E aí ela aceita. E ela sabe que é algo apenas de gentileza. Tá? Ou seja, de certa forma, ela entendeu a minha intenção de forma clara. Mas, vamos supor que com a Michelle, da mesma forma, eu tinha a melhor intenção, eu só queria ajudá-la. E aí a Michelle pensa o seguinte: pô, esse cara é safado, esse cara tá me oferecendo carona, um cara casado, poxa, não vou não. E aí, por exemplo, ela me responde mal, ou seja, ela entendeu totalmente errado da forma que eu gostaria, por exemplo, de ajudá-la. Então, esse é um exemplo informal. Lá no outro, a gente deu um exemplo formal de algo escrito que alguém poderia interpretar errado. Então, muitas vezes, na hora da gente se comunicar tanto formalmente como informalmente, o jeito ou a maneira que você se expressa pode fazer com que as pessoas não entendam com clareza o sentido que você queria passar, tá? Então isso é muito importante, que a sua mensagem ela se torne clara ao receptor. Então esse é um exemplo. E agora o outro exemplo é a questão da coerência. Então o que é a coerência na comunicação? Então eu posso ser claro e ao mesmo tempo incoerente. Ou eu posso ser coerente, mas não ser claro. Então, eu preciso ser claro e coerente. Então, o que é a coerência? Manifesta a coerência a escrita cuja mensagem ela é harmônica, ou seja, que faça um sentido. As ideias expostas estão atadas de tal modo que a conexão é evidente. Coerência está em oposição à imprecisão, desconformidade, inconveniência. Coerência é todo texto escrito em linguagem lógica. Ou seja, por exemplo, vamos supor que você num e-mail você coloca uma informação, um exemplo bobo. Ah, precisamos suspender a operação devido ao risco que vai chover. Por exemplo, tá? Vamos supor que na operação não pode molhar algum determinado produto. Então você vai e escreve aquilo. Mas aí lá no final, mas aí eu acho que pode fazer isso porque não vai chover. Então, ou seja, eu me contradisse. Acabou que no final eu me contradisse. Muitas vezes, às vezes as pessoas começam a escrever uma coisa e lá no final elas não se dão conta que elas acabam se contradizendo. E aí você comete uma incoerência. Ok? Então, ou seja, você deixa de ser claro e deixa de ser coerente quando você entra em desconformidade com aquilo que você fala ou escreve. Um texto ele é tido como coerente se a sequência de seus elementos produz uma unidade significativa. É a coerência que dá origem ao texto. Ela faz um conjunto de frases um texto. Assim, é ela a principal característica de um texto, é o que converte a mensagem verbal em texto. E aí a gente vai, por exemplo, aqui, tá? Por exemplo, uma simples placa. Aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira. Então, cara, imagina um negócio desse, cara. Isso aqui é uma placa real, é uma foto de verdade. Então, como que existe um lugar que está aberto todos os dias, mas que descansa? Olha a contradição.
total incoerência na mensagem, ok? Então, será que eles descansam trabalhando? Poxa, se está aberto, dá a ideia que eles estão trabalhando, mas se tem o desconto semanal de terça-feira, então como assim está aberto todos os dias? Então não está aberto todos os dias. Tá? Então isso é uma incoerência. Então isso é só um pequeno exemplo, você se contradizer naquilo que você está falando. Existem inúmeros tipos de incoerências que a gente acaba falando, até mesmo sem querer. Por exemplo, precisamos subir lá para cima, descer lá para baixo. São manias que a gente acaba falando e que, poxa, são pleonasmo. O pleonasmo, ele é uma incoerência de linguagem, um vício de linguagem, ok? Outro exemplozinho aqui bacana aqui é a citação de onde e aonde. Dentro do contexto sobre coerência, como usar o onde e o aonde corretamente. Então, entendam que o onde ele deve ser usado quando se refere a lugar, certo? Então, o onde ele é usado para estado. Então, se esse objeto ele está parado, você vai usar onde. O aonde ele dá uma ideia de ação, movimento. Então, a diferença é essa. Ó. Por exemplo, onde está o vestido que te dei? Não é aonde está o vestido que te dei. Por quê? O vestido ele não cria perna sozinho e sai para outro lugar. Então, tem gente que de repente pergunta, aonde está o vestido que eu te dei? Aonde está aquela ferramenta? A ferramenta ela não criou perna sozinha e foi para outro lugar. Então, onde é quando você se refere ao lugar. Então, coisas, objetos, são coisas que são lugares, eles são fixos, eles não criam perna e vão para outro lugar. Então, se eu estou falando de algo que não tem movimento, é onde? Onde está o vestido que te dei? Você sabe onde fica essa loja? A chave está onde você deixou e não aonde. E quando se usa o aonde? O aonde se usa, por exemplo, a pessoas. Então, a palavra onde se refere ao lugar para onde alguém ou alguma coisa vai. Indica o movimento, ação, sugerindo a ideia de um destino. Aonde você vai usando essa roupa? Aí sim. Certo? Né? Onde você vai usando essa roupa? Eu estou perguntando para uma pessoa. Aonde você vai? Para onde você vai viajar? Então, isso sim é aonde. Aonde você vai usando essa roupa? Você sabe aonde eles foram ontem depois do jantar? Ainda não sei aonde iremos. Tem gente que falaria, não sei onde nós iremos amanhã, por exemplo. Uso onde, mas é aonde. Então, não é que isso seria, está sendo incoerente no que você está escrevendo, mas são pequenos detalhes que faz com que a tua escrita ela seja correta e que você aperfeiçoe, ok? E que não mude o sentido das coisas, ok? Cuidado com o vocabulário, não use palavras bonitas ou onde você desconheça o sentido. Não use termos chulos, gírias e expressões coloquiais. Então, aqui, por exemplo, lutando pelo exercimento da cidadania, uma redação do Enem. Então, não existe essa palavra. Alguém quis usar para poder ficar bonito, né? Conjugou o verbo exercer em exercimento. Tá? Lutando por exercer a cidadania. Essa seria a frase correta. Então, exercimento não existe. Então, às vezes, você vai usar uma palavra para ficar bonito que, às vezes, ela nem existe no vocabulário. Temos que correr atrás de nossos sonhos. Então, isso aqui também é uma palavra que não é correta. A gente fala muito isso na gíria, na expressão natural e informal, mas na hora de escrever isso não deve ser escrito. Temos que correr atrás de nossos sonhos. Então, ninguém corre atrás. As pessoas correm à frente, ok? Então, isso não deve ser preservado. Perfeito? E, assim, a gente encerra esse conteúdo de aula. Então, se você gostou dessa aula, você possa dar um joinha aí, curta o nosso conteúdo, comente nos nossos vídeos.
dá um like aí, ajuda o professor. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, gente, me ajuda aí a crescer, tá? Sei que ainda tem um pouquinho, mas, poxa, eu quero chegar nos 1000 depois e ir crescendo aí, tá? Me ajudem aí, compartilhe com seus amigos, seus colegas, ok? E com certeza esse conteúdo ele é de grande valor e conhecimento a todos vocês. E assim eu agradeço. Até a próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus.